Bem-vindo ao meu canal, aos estudos dominicais da Palavra de Deus. O Senhor te abençoe, o Espírito Santo te ilumine. Em nome de Jesus, e ilumine os corações para que entendamos a sua palavra e creiamos naquele que Ele enviou, seu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor. Samuel, o precursor do profeta, sacerdote e rei. Os tempos de Samuel, do sacerdote Eli, são tempos de transição da liderança dos juízes, aquela liderança com intervalos de juízes, opressão, libertação. Então, esse tempo de Samuel foi um tempo de transição dos juízes para o surgimento da monarquia. E esses dois homens, Samuel, Eli, eles não são mencionados no livro de Juízes, mas nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, eles recebem determinada atenção. Até o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel é como uma narrativa acerca do primeiro monarca de Israel, o primeiro rei de Israel. Veremos hoje como era no tempo de Samuel, naquela época em que Samuel nasceu e viveu naquele tempo, como estava o povo de Israel. Vamos lá? O livro de 1 Samuel começa com uma descrição da fé e da falta de fé. Quando Ana suplica a Deus por um filho, o primeiro capítulo, Ana, esposa de Eucana, era estéril, não podia ter filhos. E quando eles foram ao sacerdote, ao templo do Senhor ali, Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará
navalha. Primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, versículos 10 e 11. Então, a súplica de Ana, pedindo um filho a Deus, e a sua resolução de dar essa criança a Deus, é um relato de fé, de submissão, súplica e dedicação ao Senhor. É uma atitude de adoração dessa mulher, Ana. Outra demonstração de fé que podemos ver são dos homens de Kiriat Jearim. Eles tiveram reverência e colocaram a Arca da Aliança sobre os cuidados de um sacerdote, conforme vemos aqui no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a Arca do Senhor à casa de Aminadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a Arca do Senhor. Pensa bem, esses homens que não eram de Israel, não era o povo de Deus. Kiriat Jearim é uma das 4 cidades de Gibeon, que havia cidades principais ali, e uma delas era Kiriat Jearim. E esses homens, em reverência, porque eles tomaram a arca da aliança do povo de Israel. Veja bem, mas eles demonstraram fé, demonstraram uma submissão, e eles então colocaram um sacerdote cuidando da arca do Senhor, porque eles entenderam que era do Senhor, Deus. Eles tiveram reverência, tiveram temor ao Senhor. E também Eli, com seus próprios filhos, e Samuel com seus filhos também. Samuel, ele foi um homem de fé e obediente a Deus. Ele seguia as orientações do Senhor desde pequeno. Quando lemos aqui no capítulo, no começo do primeiro livro de Samuel, quando ele é dedicado ao Senhor e Ana o leva ao templo e ele passa a morar ali, ele ministrava diante do Senhor. Ele era ainda um menino. Ele vestia até uma estola sacerdotal. E Samuel foi abençoado por Deus, ele crescia diante do Senhor. Lemos aqui no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, no versículos 18, 19, 20, 22, e Deus o chama. Mas os filhos de Samuel eram completamente diferentes. Os filhos de Eli e o próprio Eli foram repreendidos por Deus. Então, essas demonstrações de fé, Ana, os homens de Kiriat Jearim, pense no contraste agora. As demonstrações de falta de fé em Israel. Vemos que os anciãos em
ali, não é somente nos 2 primeiros capítulos de Samuel que há um contraste severo entre os servos fiéis ao Deus da aliança e pessoas que deram pouca importância de conhecerem o Senhor. Mas pense nos anciãos de Israel, que consideraram a presença da Arca da Aliança com o exército de Israel como um tipo de amuleto, um tipo meio mágico para trazer-lhes vitória. Lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 3, então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Eles não se importaram, eles não creram e não criam e não faziam questão de demonstrar isso, que não era a arca da aliança. Eles usavam a arca como um amuleto, como algo mágico, e não era assim que Deus determinava, e não era assim que Deus agia. Imagine você, aquele povo de Deus, aqueles homens, eles achavam que poderiam vencer somente trazendo a arca para junto do exército, sem consultar a Deus, sem obedecer a Deus, sem viver na comunhão com Deus da aliança. Esse é um contraste com os homens de Kiriat Jearim. Tanto é que a arca da aliança chegou ali no arraial dos israelitas, que eles gritaram tão alto que o chão tremeu, e os filisteus ouviram aqueles gritos e ficaram admirados para júbilo. E eles então pensaram, ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Eles ficaram temerosos, eles ficaram com medo, e eles lutaram contra Israel. E Israel foi derrotado mesmo com a arca da aliança. Eles foram derrotados, cada um fugiu para a sua tenda, cada um do povo de Israel. Foi uma grande derrota. Foram mortos de Israel 30.000 homens. E a arca de Deus, a arca da aliança, foi tomada de Israel, dos 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias. E eles 2 foram mortos. Veja, eles confiavam como aquilo fosse algo mágico que lhes traria vitória. Esqueceram que era Deus, Deus da aliança. É quem governava, é quem lutava por eles, é quem lhes dava a vitória. Outra demonstração de falta de fé era dos filhos de Samuel. Diz-nos aqui, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, que quando Samuel ficou velho, ele colocou seus filhos como juízes sobre Israel.
O primogênito de Samuel chamava-se Joel e o segundo chamava-se Abias. E eles foram juízes em Berseba. Mas os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, eles eram avarentos, aceitavam suborno e perverteram os direitos. Não andaram no caminho que seu pai andava. Eles faziam tudo errado, tudo aquilo que Deus falara para não fazer. Então há o contraste entre Samuel e os seus filhos, entre os filhos, os anciãos de Israel e os homens de Kiriat Jearim, os homens filisteus, inimigo do povo de Deus, entre a fé que a Ana teve e os filhos do sacerdote Eli também trouxeram maldição sobre eles. Eles eram iníquos. Veja no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, diz a palavra que os filhos de Eli, quando a arca foi tomada e eles foram mortos, e quando um homem da tribo de Benjamim chegou a Siló, ele saiu lá daquela guerra e foi dar a notícia. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando, né, a notícia, talvez da vitória do povo de Deus, pois a arca da aliança fora com eles. Mas quando aquele homem chega, entrou na cidade e contou a Eli, que Eli já estava com 98 anos, e ele nem enxergava direito, mas o homem contou que Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo, e os seus 2 filhos morreram, e a arca de Deus foi tomada. E quando Eli escutou que a arca de Deus foi tomada, Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho, pesado, e ele julgou Israel durante 40 anos. Eli também, quando Ana estava orando, pedindo um filho a Deus, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Não percebeu que aquela mulher estava em oração, súplica, se dedicando, consagrando-se ao Senhor. Então, o principal assunto mostrado a nós aqui no livro de Samuel é a oposição existente contra a palavra de Deus, contra o modo de vida prescrito por Deus para o povo. E esse modo de vida, de seguir a palavra de Deus, seguir as ordens, o modo de vida que Deus orientou ao povo de Israel através de Moisés, através da lei, daquilo que Deus ordenara
esse modo de vida deveria demonstrar às nações que Deus era o Rei soberano e sobre todos, sobre Israel e sobre todos, e que essa nação de Israel, a nação da aliança, ela deveria viver em submissão ao reinado de Deus. O que Deus havia proclamado, estabelecido lá no paraíso, lá no jardim do Éden, a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, Satanás, era uma oposição feroz que se manifestou espiritualmente, socialmente e culturalmente ali na nação de Israel. E Deus confirmava a sua aliança, Deus fiel aos mandatos da aliança, Deus confirmava diante do povo redimido as ordens. Era obedecer a palavra, era seguir aqueles mandamentos que Deus ordenara, e Deus estaria com eles, e Deus reinava sobre eles. Mas Satanás, de muitos modos e variados, ele sempre buscou levar o povo a desobedecer, levar o povo a caminhos tortuosos. E assim, nós temos esse quadro triste aqui no tempo de Samuel. A palavra de Deus, os mandamentos, tudo o povo fazia contrário. E Samuel foi chamado por Deus. A história de Eli, ela serve como pano de fundo para o ministério de Samuel. E Eli era o sumo sacerdote. Ele era encarregado da adoração, dos sacrifícios, ali no tabernáculo em Siló. E os israelitas esperavam dele a liderança, a orientação nas questões civis e religiosas. E a religião ali, nesse tempo de Samuel, em Israel, se encontrava no nível mais baixo que já se registrara. Nos dias de Eli, ele falhou, não ensinou seus próprios filhos a reverenciarem a Deus, porque no capítulo 2 no versículo 12 do primeiro livro de Samuel, diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E quando eles assumiram responsabilidades sacerdotais sobre sua jurisdição, sobre seu comando, eles abusaram das pessoas que vinham oferecer sacrifícios e adorar. Eles furtavam a Deus, exigindo a porção sacerdotal antes dos sacrifícios serem feitos, e também se comportavam de tal modo que o povo abominou a ideia de levar seus sacrifícios a Siló. O povo já não queria mais levar os sacrifícios, porque Ofni e Finéias, eles furtavam
os sacrifícios, furtava a Deus. Eles profanaram o templo, o santuário, com desprezo e deboche, conforme, igual a religião dos cananeus. E eles recusavam-se a dar ouvidos à voz do seu pai, Eli. Eli fazia reprimendas a eles, mas não tinha autoridade e eles não deram atenção. E assim Israel continuou a degenerar-se, caindo em práticas religiosas constantemente corruptas, crescendo em maldade e corrupção. Então foi nesse momento, nesse tempo, nessa atmosfera terrível, abominável, que Samuel foi criado na infância, sob os cuidados de Eli, porque Ana o deixou ali no templo em Siló. Ele foi consagrado a Deus, ele foi encorajado pela sua mãe, Ana, que era uma mulher piedosa, e Samuel cresceu no meio do tabernáculo. E então ele ficou assim, vamos dizer, não foi manchado, não teve influência dos filhos do sacerdote Eli, daquela influência ímpia. Eli, no seu relaxamento para com seus filhos, provocou o juízo de Deus. Samuel, nesse tempo, foi chamado por Deus, ele ainda bem novo, para ser o profeta para Israel, porque naquele tempo a palavra do Senhor era rara. Que triste situação aqui no capítulo 3, o versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Muito triste esse tempo. Você leia o primeiro livro de Samuel e destaque aí, faça o contraste entre a fé e aqueles que não tinham fé. Contraste isso, as demonstrações de fé em Israel e as demonstrações da falta de fé em Israel, e como eles se opunham à palavra de Deus e ao modo de vida que Deus havia ordenado. Podemos aprender que a honra primeiro é a Deus. Nós temos que honrar a Deus primeiramente. Ele é o Senhor, Ele é o Rei soberano, Ele é aquele que está no governo. Eli, ele recebeu o juízo de Deus, e um profeta que não menciono o nome desse profeta, mas esse profeta,
ele falou do juízo de Deus sobre a casa de Eli, porque Eli honrava não a Deus, ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Preste atenção, a honra, o primeiro lugar é para Deus. Jesus Cristo afirmou lá, podemos ler nos evangelhos, que quem amar a sua família mais do que a ele, não é digno dele. Então, honrar primeiro a Deus, ao Senhor eterno. E também Deus, nós não podemos forçar Deus a nos servir. Os filhos de Eli, o povo ali, os anciãos, eles trouxeram a Arca da Aliança como que a Arca da Aliança está conosco. Então Deus é obrigado a nos dar a vitória. Não. Eles foram derrotados e a arca foi levada pelo inimigo e ficou um bom tempo. Israel ficou um bom tempo sem a Arca da Aliança. Então não se pode forçar a Deus a nos servir. Deus é Deus. Nós é que dependemos de Deus e devemos servi-lo. A bênção que recebemos, o cuidado de Deus que recebemos é por sua graça e misericórdia, por seu amor, porque Ele é fiel à sua aliança. Jesus Cristo não é obrigado a fazer nada. O nome de Jesus Cristo, quando oramos, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, não é mágica. Nós temos que reconhecer que somente pelo poder de Deus e pela boa vontade de Deus e em nome de Jesus, que é o Senhor, é aquele que tem toda a autoridade. E por causa dele, de Jesus Cristo, é que Deus ouve as nossas orações. Então não é mágica, não é amuleto, nada pode tomar o lugar de Deus. Nem rosa ungida, nem copo com água, nem madeira, nem pedra, barro, óleo, água do Rio Jordão, nada disso, nada disso. É somente por meio de Jesus Cristo. E a degeneração começa quando não nos importamos com o Senhor Deus, com os seus ensinos, a sua palavra, seus mandamentos, e vamos fazendo as coisas de qualquer jeito, sem atentarmos para aquilo que Deus ordena. Não aceitamos a disciplina, a correção, e nem corrigimos e nem disciplinamos aqueles que estão agindo fora da palavra de Deus. E Deus sempre nos adverte, como advertiu Eli. A palavra de Deus nos diz que nós devemos crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura. E é necessário isso para termos uma vida obediente a Deus. É ir a Jesus e viver de acordo
obedecendo aos seus mandamentos, fazendo a sua vontade, crendo em Jesus conforme diz a Escritura. A adoração e culto perfeitos é somente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nosso tempo hoje, tantas deformidades, corrupções no meio do povo de Deus. Vamos nos arrepender. Vamos nos voltar para Deus. Não é porque estamos dentro de um templo que vamos religiosamente à igreja, como dizemos, ao templo. Não é amuleto, não é mágica, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus encarnado. É nele que devemos crer, obedecer, confiar na sua palavra, viver de acordo com os seus mandamentos. Jesus Cristo te abençoe e que você tenha um encontro real, vivo, verdadeiro com o Senhor dos Senhores, o Senhor ressurreto, a verdadeira vida, a verdadeira esperança.